está feliz com Jesus? Diga amém. Amém. Dá um brado de vitória, amém? Amém. Aleluia. Eu queria que você ainda de pé, aguentasse mais um pouquinho, abrisse sua Bíblia, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos ler os versículos 26 e 27. Então, Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Quantos querem ouvir a palavra de Deus vindo direto do coração dele para o nosso coração? Diga amém, eu quero. Amém. Pai, fala conosco. Teu povo quer te ouvir, o teu povo quer ouvir a tua palavra. Eu sei que só tu, somente tu, podes falar ao nosso coração de uma forma que transforme tudo, de uma forma que mude tudo, Senhor. Senhor, nessas horas o inimigo costuma tentar nos distrair, nos dar sono. Nessa hora o inimigo costuma nos dar ideias pré-concebidas, nos coloca às vezes um preconceito. Nesse momento o inimigo às vezes tenta nos fazer caminhar para tão longe, para que não possamos ouvir e entender a tua palavra. Por isso, na autoridade do teu nome, nós repreendemos todo espírito contrário ao teu aqui neste lugar. Não há quem possa te resistir. Não aceitamos de maneira nenhuma a intromissão do espírito maligno, do espírito humano, nem da nossa própria vontade, para interceptar a mensagem que tu tens para nós. Que ao sairmos daqui nesta noite, Senhor, possamos dizer: valeu a pena, Senhor, estar na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com autoridade, você sente agora e se prepare para que Deus fale contigo aquilo que Ele falou comigo. Muitas vezes, amados, Deus começa a falar conosco, a gente começa a rascunhar, não raras as vezes, Ele aqui altera alguma coisa daquilo que a gente escreveu. Mas o Senhor te deu e depois mudou? Não, Ele me deu, de repente eu não aquilatei muito bem, fui colocando aqui, e o Espírito Santo vai falando. Mas é importante que Ele não fale somente ao pregador, mas que Ele fale a cada coração. E é isso, esse é o nosso desejo. Nessa noite você entenda profundamente o que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus. Primeiro eu queria meditar com os irmãos. Por que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Será que Deus olhou para o homem que Ele iria formar e disse assim: eu quero fazer alguém igualzinho a mim, eu não suporto ficar sozinho. E eu quero que esse homem que eu vou fazer, e diga-se homem, homem e mulher, esse ser humano que eu vou fazer, eu quero que ele seja igual a mim. Eu quero dividir com ele tudo. Será que foi isso que Deus fez? Não.
Então, qual é o propósito? O propósito de glorificar o homem, e dividir com o homem, e fazer o homem ficar besta, esse está anulado completamente de prima. Isaías, capítulo 42, versículo 8, ele diz que ele não dá a glória dele a ninguém. Então ele não fez a mim, não fez a você, não fez o homem, para que o homem fosse glorificado, para que a glória aparecesse no homem. Não. Quando a glória aparece no homem, é a glória de Deus. Ninguém, quando você vira em mim a minha glória, tem alguma coisa errada. O que significa então sermos imagem e semelhança de Deus? Primeiramente, vamos ver o que não significa. Não é aparência física. Imaginou se fosse aparência física? Deus uma hora parece com um boliviano, outra hora parece com um americano, parece com um japonês é igual a Deus, o boliviano é igual a Deus, o brasileiro é igual a Deus. Cada um tem um jeito, tem uma aparência diferente. Não é essa, até porque Deus é espírito. Não vamos entrar agora nesse detalhe. Como é que Deus é espírito? Deus é espírito, ele tem mãos, ele tem braços, nós podemos explicar isso em uma outra oportunidade. Ele é uma pessoa. Mas em João 4:24 diz que Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é aparência física. Também não é aparência física porque ele criou o homem e a mulher, ele criou o ser humano. Ele é homem ou ele é mulher? Ele parece com homem ou parece com mulher? Tem cabelo curto ou tem cabelo comprido? Como é que é? Não é isso. O que também significa não ser, é que nós não somos iguais a ele e, portanto, no sentido de onipotência, onipresença, nós não somos capazes de fazer nada sozinhos. João capítulo 15, versículo 5 diz: sem mim, nada podeis fazer. Não, quem falou isso foi Jesus, Deus. Deus é infinito, por isso você não pode ser igual a Deus, porque você não é infinito. Ele não é limitado pelo tempo nem pelo espaço, estando sujeito apenas à sua própria natureza e vontade. Começo a me aguçar quando eu começo a ler isso. Então por que Deus me fez a sua imagem e semelhança? E você há de estar perguntando. Deus é perfeito. Ele possui a suprema excelência, tanto quantitativa quanto qualitativa, estando completamente isento do mais ínfimo defeito ou imperfeição. Você viu então que você não se parece com Deus. Deus é imutável. Ele nunca muda com relação a si mesmo. É isso que é imutável. Seu caráter divino permanece sempre constante. Embora seus planos com relação aos homens possam mudar, sua pessoa não muda. Ele é verdadeiramente o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Eu quero falar mais um pouquinho, ainda daqui a pouquinho, mais à frente, sobre esse ponto de ser imutável. Algo que Deus começa a nos dar a oportunidade de perceber que nós podemos nos parecer com Ele em alguns quesitos desse item. Então, por que Deus, a Bíblia diz que Deus nos fez semelhantes a Ele? Primeiro, se você olhar no dicionário, semelhante não é igual. Semelhante é parecido. Mas em quê? Em algumas características que uma coisa tem, a outra tem, então são semelhantes. Deus nos fez semelhantes a Ele e nós queremos entender. Primeira coisa que Deus nos fez semelhante e principalmente
ao seu caráter. Nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós adquirimos o caráter de Cristo, ou devemos adquirir. Quando eu digo nós adquirimos, que está à disposição. Nós adquirimos o caráter de Cristo. E uma coisa que para Deus é preponderante é o caráter de Deus na vida do homem. Como é que é isso? Embora sejamos humanos, nosso caráter deve perseguir o alvo de sermos sempre constantes. Não podemos possuir desvios de caráter. Quando o seu caráter desvia para um lugar, você já não tem o caráter de Deus, porque o caráter dele não se desvia. Uma vez que tenhamos aceitado seguir a Jesus como nosso Senhor, não devemos mudar, ainda que as circunstâncias apelem para isto. Já vamos. Eu fiz questão de anotar, porque são coisas que talvez eu não tivesse a capacidade de reproduzir tudo aquilo que os mais profundos estudiosos de teologia estudam e falam acerca de Deus. Preste atenção, eu quero repetir. Uma vez que tenhamos aceitado seguir a Jesus como nosso Senhor, não devemos mudar, ainda que as circunstâncias à nossa volta apelem, induzam, clamem para isso. E que circunstâncias são essas? Por exemplo, quando a Bíblia diz que Ele é imutável quanto ao seu caráter, diz que Ele pode mudar os planos, mas a pessoa dele não muda, ainda que Ele mude os planos. Então, causas não respondidas, projetos não concretizados, decepções ao longo da caminhada, não podem nos fazer perder o foco e o fervor que temos. Quando nós permitimos que isso aconteça na nossa vida, nós começamos a fugir da imagem e semelhança de Deus. São vários pontos, esse é um deles. Mas uma pergunta que não quer calar: se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode todas as coisas, se Deus é capaz de fazer qualquer coisa, olha, Deus criou tudo antes de você existir. E o Espírito Santo é tão lindo que normalmente nós lemos salmos na abertura, e hoje de manhã eu convidei a irmã Tatiana para abrir o culto e disse assim: deixa Deus falar contigo. Ela me abre no Isaías 40, que fala disso aqui. Eu te garanto que não foi inteligência dela, embora ela seja inteligente, mas foi o Espírito Santo que induz. Ela já sai de salmos que normalmente abrimos em salmos e lemos um salmo na abertura do culto. Ela vai para Isaías 40, onde fala do poder, da potência, da grandiosidade de Deus. E ele diz: com quem eu tomei conselho? Quem me ensinou? A Bíblia diz que ele é aquele que assenta sobre o globo terrestre, é aquele que chama todas as estrelas por seu nome, e nenhuma só deixa de comparecer. Você imaginou isso? Ele é um Deus que sabe todas as coisas antes de qualquer de nós sermos formados. Então Ele não precisa de nenhum de nós. Pastor, mas se Ele não precisa, fale rápido, que eu já estou ansioso aqui no banco, eu já estou doido para te perguntar, por que que Ele cria o homem à imagem e semelhança dele? E eu vou te dar uma resposta que é o final, e nós vamos destrinchar isso aí. Porque Ele quer que você faça o que Ele quer fazer. Ele quer, na verdade, eleger as pessoas aqui como se fossem Ele a fazer. Deus espera encontrar em nós alguém que possa executar através dele e por ele, através dele e por ele e para ele, as suas ações e milagres. Isso eu chamo o agir invisível de Deus,
nós vamos ver pessoas fazendo, pessoas orando, coisas acontecendo, e nós estamos vendo Deus, esse agir invisível de Deus. Você não pode perder o foco. Você sabe, fulano está fazendo, fulano está orando, ali está acontecendo, mas é Deus agindo. Quando nós perdemos esse foco, nós mudamos, e em vez do Criador, nós olhamos a criatura. Quando Deus usa qualquer circunstância na nossa vida para que o poder dele se manifeste, nós não podemos olhar aquilo que aconteceu, mas olhar para ele que fez acontecer. É isso que é o agir invisível de Deus. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos alguns exemplos. São vários, irmãos. Se nós formos procurar minuciosamente, detalhadamente, nós iríamos ficar aqui um tempo enorme, e talvez não esgotássemos nem 10% dos exemplos, mas eu usei aqui 4 itens importantes, e agora eu vou começar a pregar. Quantos dizem amém? Amém. Saiu um amém meio desesperado agora. Nós estamos fazendo a introdução para dizer por que Deus quer, como é que é o conceito disso tudo. Você não pode perder então uma coisa, se você guardar isso aqui, todo o resto você vai entender. Deus quer descer aqui, e como Ele não vai descer, Ele te deixou e disse: faz no meu lugar. Em outras palavras, Ele diz assim: eu vou te enviar fulano e beltrano como Deus. Pastor, Deus é Deus, não venha com heresias. Eu, com medo que vocês falassem isso, nós vamos na Bíblia. Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. A propósito, irmãos, nós temos lido, estudado bastante na versão King James, e há uma nova versão da Almeida agora, porque a Almeida é de grande credibilidade, e há uma, chama-se Nova Versão, Nova Almeida Atualizada, NAA. Se você chegar no seu, não faça isso agora, você vai ficar agora baixando aí, vai demorar, mas você procurar na sua Bíblia online, você procura essa versão, eu tenho ela aqui, e você vai ver Nova Almeida Atualizada. A versão Almeida é uma versão, é uma das primeiras, que a gente conhece, né? E vale a pena a gente estudar e comparando essas duas. Veja o que diz Êxodo capítulo 7. O que é que está acontecendo nesse contexto? Antes de lermos, o que é que está acontecendo? Deus envia Moisés. Lá no capítulo 3, Deus fala com Moisés, ele continua falando, Moisés se esquiva daqui, se esquiva dali, diz: não, manda Arão. Não, Arão vai com você. E Deus fala assim: eu vou falar com você, e eu vou pôr na sua boca as palavras, e você fala com Arão, e Arão então fala com Faraó. Mas preste atenção, porque você será enviado de uma forma especial. E Moisés então começa: mas Deus, eu sou gago, eu não sei falar. E aí Deus fala: mas eu sei que você não sabe. Quem que criou o surdo? Quem que criou o mudo? Quem que criou? Sou eu. Eu então não sei que você é assim. Então o senhor manda Arão. Mas quando ele diz manda Arão, ele diz Senhor. Aí há uma incoerência, porque ele diz Senhor, meu dono, faça isso, manda Arão. Eu sou seu dono e você manda eu fazer? Arão vai com você. E aí no versículo 7, então o Senhor lhe respondeu: eis que te encherei com o poder de Deus perante o Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Na versão Nova Almeida diz: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai lá chegar na figura de Deus, imagem e semelhança de Deus. Começa aí. Você não pode ir lá como uma pessoa que não resolve, você tem que ir como uma pessoa que resolve.
Você está indo lá como eu. Mas quem é o Senhor? Diga que o eu sou. Então, irmãos, nessa adaptação nós podemos dizer que Moisés foi encarregado de chegar lá e agir como Deus falara, e ele era, naquele momento, o eu sou. Presta atenção, vamos caminhar, que aí começa a morar perigos. Como é que ele envia Moisés para fazer algo tão sobrenatural? E diz assim: Moisés, você vai lá, usa toda a sua capacidade, eu vou te dar um pouquinho de poder, e toma, você tem que se virar. Como é que pode isso? Aí é que Moisés não iria mesmo. Mas quando Moisés compreendeu, que ele disse assim: não, quem vai comigo é Deus. E ele diz aqui claramente: eu o constituí como Deus. Sabe o que ele está dizendo? É como se fosse eu. Você vai chegar na presença de Faraó, e agora as coisas começam a mudar. Eu creio que alguns já estão entendendo, estão captando essa palavra rema. Quando você chegar, você não chega como Isaías, você não chega como Moisés, você chega como Deus. Por isso, irmãos, que se você falar para a enfermidade ou falar para o diabo, sai dele, é uma coisa. Mas se você falar em o nome de Jesus, sai, você está agindo à imagem e semelhança de Deus. Se um cachorro pudesse fazer isso, era a mesma coisa. Só que Deus não deu isso ao cachorro, porque Deus não fez o cachorro à sua imagem e semelhança. Então agora eu começo a perceber também que Deus me fez a imagem e semelhança dele, para que eu execute a obra dele, mas que eu não desvie disso, porque na hora que eu me esquecer disso, eu já me desliguei, eu não sou mais Deus, eu sou Isaías. É por isso que alguns caem, porque em vez de você estar agindo à imagem e semelhança de Deus, você está agindo à imagem e semelhança de Adão. A Bíblia diz que Adão depois teve vários filhos, e todos à sua imagem e semelhança. Pastor, então de lá para cá todos que nasceram não tem mais a semelhança de Deus. Tem, mas ela está destruída. E só há um jeito de restaurar: entrando Jesus no meio desse caminho. Quando Jesus entra, então todos nós estávamos perdidos em nossos delitos. Todos nós estávamos condenados, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e entrou o diabo e roubou isso. E nós não vamos entrar da forma que roubou, mas vamos dizer por que ele roubou no final. E como nós caímos na esparrela dele. Então há aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus e estão apagados pelo pecado original. Mas aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus foram apagados pelo pecado original, e Jesus os restaurou. Por isso que a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós nascemos de novo. Ou seja, voltamos lá no início e adquirimos a imagem e semelhança de Deus. Quantos estão captando isso aí? Mas olha só que interessante. Agora eu começo a entender mais coisas, Senhor, porque o Senhor me falou isso antes. E eu enviarei você, e você será um Deus. Te coloquei lá como Deus. E eu vou fazer uma coisa que também só eu posso fazer, porque senão você vai pensar que você é o rei da cocada preta. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque quem pode fazer isso sou eu. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso. Então eu te envio. Em outras palavras, Deus está falando assim: Moisés, você vai só para ser meu instrumento. Uma hora você vai falar, e vai acontecer um milagre. Outra hora você vai falar, vem Faraó. Ele diz, não. Aí você volta para cá. Ou seja, você vai agir como eu mandar. Quantos estão entendendo isso? Eu endurecerei o coração de Faraó. Quando ele diz eu endurecerei o coração de Faraó, ele só está fazendo isso para algumas coisas. Primeiro,
para que Faraó veja o poder de Deus. Porque se ele não endurece o coração de Faraó, Faraó aceita facilmente, o poder de Deus não pode. Deus tinha um propósito. Amados, tudo que Deus faz, todos os milagres que Ele faz através de nós, é com o único propósito que o nome dEle seja engrandecido, que a glória dEle seja vista. Lá em Atos, quando aqueles filhos de Seva, o sumo sacerdote, o sacerdote importante da época, eles estavam tentando expulsar alguns demônios, porque eles eram filhos, eram exorcistas ambulantes. Eles então chegaram a ser expulso, sai dele demônio, pegaram lá um endemoniado, e sai dele em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E os demônios disseram assim: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vocês quem são? Saltou neles, deu uma coça neles, eles saíram nus e feridos. O versículo seguinte me diz assim: e a glória de Deus, o nome de Deus, o nome de Jesus foi exaltado. Todos os milagres que acontecem em todas as coisas no nosso dia a dia, na nossa atuação, precisa ter a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos estar alinhados com o que Ele faria, com o que Ele agiria, com a forma que Ele agiria. Quando estou entendendo, diga: eu estou. Então, por que Ele endureceu? Primeiro, para ver o poder de Deus. E segundo, para Deus agir quando Moisés, quando você for confrontado. Não tem graça. O Senhor me envia, você é como um Deus, Isaías. Eu vou, e eu faço um milagre. Aí alguém vem uma perseguição sobre mim. Aí Deus disse: agora é contigo. Mas espera aí. Tem umas pegadinhas na televisão, eu gosto, às vezes eu chego domingo à noite e fico lá rindo um pouquinho, né? Aí fica lá uns negócios que é tudo igual, mas eles pegam a mesma coisa. Assim, tá vendo? Aí tem uma hora que o cara que está fazendo as pegadinhas lá na câmera escondida, e o cara não acredita, ele, não sei o que, aí vem em cima dele, agarra, então, ô produção, aí um dia o cara falou assim: ô produção, peraí, vocês demoraram muito, o que é isso? Vocês me pediram para fazer um negócio, eu estou fazendo, mas vocês não me socorreram. Seria mais ou menos isso, irmãos. Deus me manda, me coloca, e quando o bicho pega, que o negócio fica quente, Deus se vira. Nós somos assim. Quando nós enviamos alguém, quando nós pedimos alguma coisa a alguém, e quando o negócio pega para o lado dele, muitas vezes nós amarelamos e largamos ele, e no popular diz, tiramos a escada. E ele fica lá sem saber o que ele faz. Mandamos ele subir, damos uma escada, ele sobe, chega no alto. Quando o negócio ficou feio, a gente tira a escada, ele fica lá de pendurado. Então Deus diz: eu vou endurecer o coração de Faraó, para quando chegar a hora de agir, ele vai agir quando você for confrontado. Então eu começo a entender o seguinte, que a melhor coisa do mundo é eu ser feito a imagem e semelhança de Deus, que eu tanto executarei os planos de Deus, quanto Deus executará os meus planos. Olha que troca maravilhosa. Deus é Josué. Olha que coisa interessante. Ele diz aqui em Josué, versículo 5, vale a pena abrir, Josué capítulo 1, versículo, vamos ler mais do que um versículo, vamos ler o versículo 2, Moisés, meu servo, morreu. Aliás, vamos ler o 1, quantos querem ler o 1 comigo, digo amém. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yoshua bin Nun, esse é o nome de Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu, agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou. Então só dá quem tem, como prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive
com Moisés: estarei contigo, jamais te abandonarei, não te desampararei. O que é que ele está dizendo assim? O que é que significa assim como estive com Moisés? Esse estive não é assim: fulano, você foi lá na rua, você esteve com fulano? Estive. Não é esse estive. Essa tradução não é a melhor é a original, que diz: assim como fui com Moisés, assim como eu fiz com que Moisés fosse a minha imagem e semelhança, e por ele eu operei, assim, Josué, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou operar por você, eu serei com você. Josué, olha só, você não tem a menor experiência, mas isso não tem problema, porque o eu sou é quem vai fazer. Pastor, essa história é verdadeira, eu sei, mas eu nem sou Moisés e nem sou Josué. Então, vamos para Deus e nós. Ele diz: eu estarei convosco. E esse estarei é a mesma coisa, eu serei. Eu estarei não assistindo vocês, mas eu estarei fazendo de vocês a minha imagem e semelhança, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Sereis minhas testemunhas. Sabe o que ele está dizendo ali? Você vai pesquisar isso aqui, ele está dizendo assim: vocês farão aquilo que eu faço, de forma que as pessoas vão ver em vocês e vão ver o que vocês estão fazendo e vão ver Deus. Isso é ser testemunha. Não é que é testemunha, não sou testemunha, eu sou testemunha, hein? Deus é Deus, hein? Deus é bom. Não é ser testemunha. Não significa isso. Significa, as pessoas vão ver que vocês estão sendo Deus. Vocês estão agindo como Deus. Um versículo, perdão, esqueci de desligar aqui esse negócio, por isso que o microfone outro é melhor, que eu só faço assim e tuço. Agora eu vou tossir. Em Atos 1:8 diz assim, perdão, em João 14:12 diz assim: asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O que é isso? Aquele que crê em mim será a minha semelhança. Como que eu vou fazer as obras que Jesus faz? Como que eu vou fazer? Agora eu já estou no plano nosso aqui. Falei um exemplo Moisés, um exemplo Josué, e agora Isaías, Manuel, João, Marcelo, Emílio, Francisco. Agora estou citando o nome de vocês. Então Jesus está dizendo para vocês o seguinte: ó, eu asseguro que aquele que crê, esse crer, irmãos, eu já falei aqui mais de uma vez, no Novo Testamento, esse crer não é um consentimento da mente. A tradução original aqui quer dizer aquele que tem participação de vida comigo. Esse crer aqui quer dizer isso. Adesão a alguém ou alguma coisa. Então, aquele que é feito à minha imagem e semelhança, ou seja, aquele que se deixou ser restaurado por Jesus, e por isso a imagem dele que estava perdida, ele reassumiu e deixa eu dirigir, ele vai fazer as mesmas coisas que eu faço. Por quê? Porque ele é Deus neste momento. Pastor, mas que coisa difícil, perigosa, o senhor não está dizendo? Não, meu irmão, ou você então, peraí, pior é o que você está pensando. Que você chega aqui e diz assim: enfermidade, sai agora. Saiu no nome de Isaías. Demônio, sai agora. Saiu no nome de Isaías. Isso é pior. Agora, quando eu digo que tudo aquilo que eu fiz, eu estou fazendo pelo poder de Deus, eu estou dizendo, Deus é quem está fazendo e só está me usando como instrumento. Quando Pedro e João curaram aquele enfermo na porta do templo Formosa, as pessoas vieram e ficaram admirados, olhando, e disse: por que vocês estão olhando para mim? Eu não fiz nada. É aí que começa a morar o perigo, quando nós começamos a sentir o agir de Deus na nossa vida, e nós começamos a buscar para nós a glória que Ele diz em Isaías 42:8, que não divide com ninguém. Ele diz: vocês estão olhando
Nós não fizemos nada, nós somos iguais a vocês, mas aquele a quem vocês crucificaram, ou seja, aquele a quem vocês não aceitaram, não reconheceram como Jesus e Salvador, Senhor e Salvador, esse fez. Então a nossa tônica tem que ser essa. Estamos caminhando para o fim e eu quero que você agora entenda um negócio legal demais. Eu estou falando do Deus e nós, estou misturando com Jesus e nós, porque nós estamos no Novo Testamento. E eu queria agora pegar o texto de João 14. Eu vou pedir que a nossa mídia projete a partir do versículo 21 e 24. 21 a 24. João 14. Olha que interessante. Eu quero que os irmãos entendam isso. A palavra de conhecimento. Deus nos deu aqui e nos revelou. E eu vou ler bem devagar. Eu pedi para vocês abrir, mas eu não abri. João 14. Quantos tem João 14? Não diz assim, olha só que interessante. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Se termina aí, fala, tudo bem, está tudo, o Pai me ama, eu amo o Pai me ama, eu amo você está todo mundo em amor. Mas agora vem a palavra mais importante. E eu me revelarei a Ele. Se terminasse aí, talvez não desse muita liga. Mas olha só. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, não o Judas que o traiu, o discípulo: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Eu acho que se eu perguntar aqui agora, todo mundo já tem a resposta. Amém? Mas vamos lá. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Olha para mim. Se obedece a minha palavra, é porque me ama. Se me ama, obedece. Se não me ama, não diz que obedece, porque ele já te cortou aqui. E meu Pai o amará. Ele está falando a mesma coisa. E nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Voltemos em Gênesis 1, 26 e 27. Então Deus determinou, leiam comigo, 1, 2 e já. Façamos o ser a nossa imagem. Segura. Então meu Pai o amará e nós viremos até ele e o faremos nele nosso lar. O que é isso, irmão? Aquilo que ele está falando lá no início que ele ia fazer, Jesus está dizendo: eu vim para ser cumprido isso daqui. Não é Jesus quem vai fazer, não é só Deus quem vai fazer, é a Trindade Santa. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, com a aquiescência de Jesus e do Espírito Santo. Isso é muito profundo, irmão. Façamos o ser humano à nossa imagem. E agora ele diz, agora olha o versículo 24, que legal. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Pausa, olha para mim. O mundo ama Jesus? Então o mundo obedece a palavra dele? E por que não obedece? Porque não ama. E por que não ama? Porque não obedece. E por que não obedece? Porque não ama. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha,
mas do Pai que me enviou. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Eu não posso me revelar ao mundo, porque eles não têm mais a minha imagem e semelhança. Mas no dia que eles resolverem deixar que a minha imagem e semelhança seja restaurado neles, na mesma hora eles saem do bloco de lá e passam para o bloco de cá. E aí eu me revelarei a eles. Revelarei em que sentido? Irmãos, aí nós estamos entendendo aquilo que nós temos falado os outros dias. O que é revelação? Profecia. Aí eu falarei com eles. Não confunda, irmão, porque Deus pode falar com o ímpio. Amém ou não? O Deus pode mandar o ímpio vir aqui, você chama o ímpio lá, vai lá abençoar o irmão Isaías. Leva lá para ele 20 mil reais que ele está precisando. Abençoa aquele servo. Diga amém, irmãos. Amém. A Bíblia diz, quando dois concordarem na terra, será concordado no céu. Tinha que ter pelo menos mais uma concordância. Isso é uma coisa, ele pode falar com o ímpio. Ele pode tirar o ímpio lá da macumba e dizer assim, eu quero você. Ele está falando com o ímpio. Outra coisa é ele revelar para o ímpio as coisas dele, para que ele haja como Deus. É uma incoerência. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai usar um ímpio para agir nas coisas dele, com mistérios dele, com o propósito dele, para que o ímpio seja como eu sou? Aí não tem graça. Aí não há graça nenhuma. Conquanto ele possa fazer isso, ele não vai fazer. Porque se ele fizer, eu vou ficar bravo com ele. Eu vou dizer, não, Senhor, eu estou aqui no sacrifício danado, estou fazendo tudo aqui para me desviar, deixei o Senhor para desviar do mal, né? E deixei a sua imagem e semelhança sobre a minha vida, e agora vem um cara que não quer nada com a hora do Brasil e faz tudo, o Senhor está usando ele exatamente igual. Isso é diferente do que eu preguei recentemente aqui. De um servo de Deus que por algum desvio de conduta, alguém está esperando eu receber uma bênção, Deus não vai deixar de te dar a bênção, a despeito de ser aquele servo com desvio de conduta. Você está entendendo isso? Então, eu me revelarei a ele. Por que te revelarás a nós e não ao mundo? Exatamente, porque vocês já têm a imagem e semelhança restaurada. Aquela que eu fiz lá no início foi perdida e eu restaurei. O que o diabo faz? O diabo vem e faz nos sentir impotentes, envergonhados de sermos usados por ele. Ele nos rouba essa imagem e semelhança. E aí nós começamos a achar que nós não podemos, que nós não sabemos. Ele acha que a pessoa que o diabo vem e rouba essa imagem, que machuca e que tira, essa pessoa começa a dizer, eu não estou dizendo que todos que dizem isso são assim, mas é uma das características. Não vai dar. Não, eu não vou poder. Quem sou eu para orar por ele? Eu digo assim, quem é você? Concordo com você, quem é você para orar por ele? Quem sou eu para falar do evangelho para ele? Eu vou, se você falar isso para mim, eu falo assim, quem é você para falar? Porque você não é. Mas quando você adquirir e aceitar a restauração da imagem e semelhança de Deus, você vai dizer assim, eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso. Você vai se encher de uma autoridade sobrenatural. Aí você vai entender, quando eu for falar, mas eu não sei falar, eu sei que você não sabe falar. E em Lucas 21, versículos 12 a 15, Jesus disse assim, olha que interessante, isso é muito importante para você guardar. Irmãos, nós temos que pegar algumas partes da Bíblia, e hoje nós temos, pega aí agora, fotografa isso no seu celular, porque aí você vai chegar em casa, eu vou anotar, não, fotografa isso daqui, olha só que interessante. Entretanto, antes que tudo, versículo 11, haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis, devastadoras, falta de alimentos, então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes
que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão. E assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome, com N maiúsculo. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Irmãos, nós estamos querendo dar testemunho. De quê? Eu quero dar um testemunho. O que é? Eu quero dizer que há 20 anos eu estou no mar de rosas. Há 20 anos eu tenho dinheiro guardado. Há 20 anos eu não tenho enfermidade. Há 20 anos, 30 anos, eu sou bonito. Há 30 anos eu viajo. Há 40 eu não tenho dores. E não sei o que, mas não sei o que. Mas que testemunho mais desgraçado e ruim é esse, meu? Você está testemunhando de você. Mas o que Deus espera é que você testemunhe dele. Eu estava assim, mas Deus fez isso. Eu estava diante de uma circunstância assim, Deus fez aquilo. É isso que Ele espera de nós. Por quê? Para que outro... Porque se você nunca teve, então como é que você vai dizer para as pessoas confiem em Deus? Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, tenha como assentamento no seu coração, que não deveis vos preocupar, vou falar só para a igreja, com o que haveis de declarar em vossa defesa. Porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei, se eu não tenho, eu vou te conceder. A palavra, você não tem, eu vou dar. Concederei sabedoria. A que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Moisés, vai lá. Mas quem mandou? O eu sou. Não, será? Olha aí, joga essa vara, vira o copo, bota a mão no peito, está leprosa, tira a lepra. Eu sei, mas Moisés, olha só, deixa eu te falar, você vai levar um crachá, você vai chegar lá, e esse crachá vai estar escrito assim: eu sou enviado de Deus. O que eu fizer aqui é Deus quem está fazendo. Êxodo 7:1. Eu te porei como Deus. Agora você fica tranquilo, porque ele vai estrebuchar. Sabe por que ele vai estrebuchar? Porque precisa estrebuchar, porque eu vou impedi-lo, eu vou endurecer o coração dele. Mas por que o Senhor vai fazer isso, Deus? Para que o meu poder apareça. Mas eu não sei falar. Eu porei palavras na sua boca. Arão será a sua boca. Arão é um tipo de Espírito Santo, sabiam disso? É uma tipologia. E ele agora diz assim no Novo Testamento: vocês serão perseguidos, vocês serão confrontados, mas vocês vão agir no meu nome, porque vocês já foram restabelecidos à minha imagem e semelhança. E vão te prender, vão te fazer tudo. Você não precisa se defender, porque sou eu quem vai te defender. Josafá estava numa situação difícil, quando ele soube que vinham 2 povos contra ele, tremendos, segundo Crônicas 20, não precisa abrir aqui. E ele disse: Senhor, eu sei quem tu és. Senhor, eu sei o que o Senhor fez com o teu povo. Eu sei os milagres que o Senhor é capaz de fazer através do seu povo. Eu vi a tua mão, os meus ancestrais disseram, e temos visto. Agora deixa eu contar uma coisa para o Senhor. Eu não posso com esse povo. Mas eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor é o eu sou. Levanta alguém no meio da congregação assim: dai ouvidos, Josafá, e toda Jerusalém. Essa guerra não é vossa, mas é de Deus.
O que é isso? O eu sou que te fez a sua imagem e semelhança, ele está contigo nas lutas também. Se Deus é quem faz por nós os grandes milagres, a justiça também é dele. E aí, irmãos, nós começamos a entender como Deus é zeloso pela sua palavra. Em Números capítulo 12, é a última que eu vou ler, nós vamos concluir para orar pelos irmãos. Deus constitui Moisés, chama Arão e diz: você é ajudante. Eu falo com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com o faraó. Achou Números? Capítulo 12, versículo 2. Olha só. E assim questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Solta o versículo 1. Por que eles estavam assim? Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. Ele não fez certo. Ele não fez certo. E questionaram: falou porventura Yahvé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? Sabe o que ele está dizendo? Deus só fala com ele, não fala conosco. Ele deve ter dito: eu sou mais velho, Arão, esse Moisés e Miriam, mas eu tirei esse menino de fralda dentro do rio. Deus fala comigo também. Continuemos. Mas Moisés era um homem muito paciente, o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente disse Yahvé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Tinha uma tenda do encontro onde Deus falava com eles. Vem cá os três que eu quero ter 2 dedinhos de prosa a vocês. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Yahvé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e ambos se apresentaram. Então disse Yahvé: ouvi, pois, as minhas palavras. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. É isso que ele está dizendo. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. Se a ele foi revelada a forma do Senhor, por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Irmãos, se há uma coisa que às vezes nos incomoda demais, é que o inimigo pode fazer conosco. Eu estava ouvindo uma vez uma pregação de um pastor, ele disse assim: há situações em que nós temos que falar: Senhor, pelo amor de Deus, amansa a mão sobre esses que estão vindo contra nós. Você tem esse poder, meu amado. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então a ira de Yahvé se inflamou contra eles e ele os deixou. Presta atenção. Aqui começa a morar o perigo. Irmãos, às vezes nós pensamos que o Senhor está conosco, Ele nos deixou. Não, mas o Senhor não nos abandona. É claro que a Bíblia diz que aquele que se afastar de mim, eu me deixarei afastar dele. E aquele que se aproximar de mim, eu me aproximarei dele. E como é que eu me afasto do Senhor? Quando eu deixo a imagem e semelhança dele ser quebrada. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada, como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Até aí. Se você continuar lendo na sua casa, você vai ver que Moisés vem e implora ao Senhor: Senhor,
acalma a mão aí, alivia a mão sobre eles. Libera, Senhor, a tua. Há casos, irmãos, que a presença de Deus, por causa da sua imagem, da nossa imagem e semelhança, e da sua imagem e semelhança, é tão presente na nossa vida, que nós temos que pedir ao Senhor para aliviar. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você não tem ideia do que é ser o representante do eu sou. E o diabo quer que você não saiba. Porque quando você souber disto, você vai chegar diante de qualquer circunstância sem medo. Você vai chegar diante de qualquer demônio, por mais perigoso que ele seja, e você vai dizer assim: eita, é agora a hora de eu testar? Eu me lembro que a primeira vez que eu comprei um carro que andava muito era um Passat TS. Lembra do Passat TS? Passat TS, quase do ano que eu comprei, irmãos. Eu fiquei numa alegria, morava em São Paulo, saiu o meu carrinho no consórcio, um Fusca. Eu comprei 2 consórcios, aí saiu um Fusca, fui viajar de férias num Fusca 0 km. Eu, a Vera e a nossa barraca de camping. Tinha, em tudo quanto é lugar tinha coisa, até debaixo do banco. Meu Fusca não tem mala. Quando nós voltamos, com 1000 e poucos quilômetros rodados só, saiu o outro Fusca, 0 km. O que é que eu fazia com 2 Fusca? Vendi os 2 e comprei um Passat, quase 0. Meu irmão, me disseram: isso anda mais do que notícia ruim em cidade pequena. Eu falei: o que é isso? Isso corre muito. E eu vindo num Fusquinha, imagina, eu vindo do sul no Fusquinha. Aí disse: o Passat, ó, é assim, ó. Era um Passat TS 1.8. Você imagina eu saindo de um Fusca 1300 para um Passat TS 1.8. Hein? Saudade do meu Passat. E quando eu acelerei, ele fez assim: zum, zum. Se o senhor não aliviasse o pé, o ponteiro ia dar umas 3 voltas assim. Primeira coisa que eu fiz: filho, vamos dar um passeio numa estrada dessa aí? Peguei uma estrada que era de São Paulo, nós morávamos lá. Primeira coisa que eu quero ver se ele dá os 150, 160 fácil. Hoje eu não faria isso, não, irmãos, mas eu fiz. E o negócio é que parecia que ele estava parado. Eu acostumado no Fusca, estou vindo do sul, aí passava um caminhão, o Fusca fazia assim, passava um caminhão do meu lado, e o Fusca, né? O Passat tinha 140, 150, 140, 150, e o bicho assim na estrada. Eu fui testar. Sabe qual é o nosso problema? Que nós não testamos. Nós ficamos querendo saber: Senhor, revela para mim se eu tenho o dom de curar. Meu irmão, deixa eu te dizer, se você tem a imagem restaurada, você tem a imagem e semelhança de Deus. Você não é igual a Deus. Por não ser igual a Deus, você tem que ter: Senhor, misericórdia de mim. Tudo que o Senhor fizer na minha vida é o Senhor quem está fazendo. Quem sou eu? E ele disse: não é nada, porque sem mim nada podeis fazer. E quando você impuser a mão, tem que acontecer. Pastor, mas eu já impus e não aconteceu. Porque você não é Deus. E ele diz: eu vou fazer do meu jeito, Moisés. E o Senhor Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas, e eu vou falar, eu vou colocar as palavras na sua boca. Muitas vezes nós colocamos palavras que não são palavras da boca do Senhor. A vantagem de nós conhecermos o Espírito Santo, o dom de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, cura, milagres, é porque Deus não coloca na mão de incautos navegantes o poder que é dado somente a Ele. Mas aquele que tem compromisso de vida com Ele, esse sim fará as mesmas obras que Ele fez. Está na Bíblia, eu creio. Mas isso é uma interpretação. Vá para casa com a sua interpretação e deixa a Bíblia, porque a Bíblia diz o que ela diz. Eu quero te desafiar, meu amado, nesta noite, fazer uma introspecção e dizer: será que eu tenho sido usado a imagem e semelhança de Deus ou usado a imagem e semelhança de Adão? Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. O que é isso?
é o restaurador daquilo que foi perdido em Adão. Se você tem no seu coração medo, se você no seu coração ainda não se dedicou a isso, é porque está lhe faltando essa autoridade que já lhe foi concedida. O que eu quero nessa noite é que você traga a sua vasilha e venha tomar do celeiro do Senhor aquilo que já está reservado na sua prateleira. Eu quero que nessa noite você faça um esforço sobrenatural, e aí você tem que fazer, de querer, de buscar e dizer: Senhor, nunca mais eu vou amarelar, eu vou buscar fazer aquilo que o Senhor tem mandado fazer, porque agora eu entendi que o Senhor me criou a sua imagem e semelhança para fazer uma obra que o Senhor quer fazer, porque o Senhor não pode descer mais aqui para fazer, e o Senhor me nomeou, os anjos queriam fazer, mas o Senhor me colocou aqui para fazer. O diabo está dizendo para você assim: mentira, só Deus pode fazer essas coisas. Eu já vi muito crente descrendo de milagres, eu já vi muito crente desdenhando de coisas, e já vi muito crente nem fazer nada, mas ele é crente. E hoje de manhã nós falamos, pegando um ganchozinho da pregação do irmão Alexandre: qual é a tua motivação? Por que você está seguindo a Jesus? Eu estou seguindo a Jesus porque tem um status tremendo. Você não tem a imagem e semelhança de Jesus. Você não tem o caráter de Cristo. A primeira coisa que lhe acontecer fora do seu planejamento, você vai amarelar. O Senhor está levantando um exército na face da terra, de homens e mulheres corajosos e corajosas. Eu fico olhando, e às vezes as pessoas ficam admirando e ficam seguindo, né? E não está errado seguir. Todd White, o Todd White, uau, o Todd White, uau. Eles falam a mesma coisa de Jesus: uau, esse Jesus, caramba, esse Jesus é tremendo, vamos andar atrás de Jesus. Jesus está passando aí, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vamos lá, Jesus vai ter milagre. Aí Jesus diz: por que é que vocês ficam assim, eu tendo que suportar vocês esse tempo todo, ou seja, dar suporte? Por quê? Eu quero fazer de vocês pessoas iguais a mim, porque eu tenho que ir, e se eu não for, não posso mandar a outra pessoa da nossa trindade. Nós não podemos vir, e eu mostrei para vocês que vão vir os três. Quando o Espírito Santo vier sobre você, ele vem com Deus e vem com Jesus, ou seja, ele vem com a restauração, Jesus, ele vem com o Espírito Santo, que vai executar, e ele vem com Deus, o Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade, vem tudo. Por isso que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você precisa disso, irmão. O inimigo tem falado para muita gente, tem convencido a muita gente a ter medo. Roubou. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Muitas vezes você diz: não, o diabo não destruiu nada na minha casa, a minha casa é assim e não entrou. Não, ele está roubando a sua fé, está roubando a sua agressividade, a sua autoridade. Eu louvo a Deus, preste atenção, com tudo que está acontecendo nesses últimos dias. E Deus tem usado um milagre na vida do Gabrielzinho. Mas o meu medo é que as pessoas idolatrem o Gabrielzinho e não a Deus. Que daqui a pouco as pessoas vão pedir para eu canonizar o Gabriel. Não aqui na igreja, mas foi assim com os santos. Que as pessoas aplaudiram pensando que estava aplaudindo o burrinho, nós estávamos aplaudindo a Jesus, o jumentinho. O que eu estou dizendo com isso, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta. E hoje eu estou muito à vontade, porque a igreja está cheia. Será que alguém mais vai precisar de passar por uma tribulação, seja enfermidade, seja perder o salário, para que nós todos busquemos a presença de Deus novamente? Ou nós vamos dizer assim: não, nós vamos usar como um exército. Deus tem nos dado isso, e nós celebramos na terça-feira, quando nós fizemos o clamor aqui: Senhor, e tal, eu vou mostrar para vocês que vocês têm poder, porque eu estou aí.
Não porque vocês estão pedindo, é porque eu estou fazendo. Porque vocês não merecem nada, ou merecemos. E naquela noite, que houve a cirurgia, foi na quarta-feira, perdão. Nós estávamos terminando o culto da quarta-feira, que foi bem menor do que o de terça. Eu prometi que não ia falar, mas não aguento falar, eu tenho que falar. E Deus revelou aqui para Vera: por que vocês pararam? Eu não acabei. Por que vocês não vieram hoje? Tinha aqui 20 pessoas. Irmão, não estou brigando, eu estou exortando. E exortar é trazer para perto, amém? Não foi isso que nós aprendemos? Por quê? Mas ao mesmo tempo ele disse assim: vocês serão contemplados com algo maravilhoso. E quando o culto começa, a Tati estava ali e deu uma ótima notícia. E eu anotei para o final do culto a gente falar. Quando eu fui falar a ótima notícia, ela botou a mão na boca e fez assim. Eu digo: você vai falar? E eu percebi que ela e a pastora tinham saíram para orar. Porque disseram: está com uma coisa ali que talvez tenha que abrir, porque está com uma hipótese de um intestino rompido. Quando falou aquilo, irmãos, eu gelei, como Josafá gelou. Quantos irmãos estavam aqui na quarta-feira? Vejam se eu falei isso. Vamos dar as mãos. Aliás, quem deu a ideia de dar as mãos foi a irmã Fátima. Vamos dar as mãos, vamos orar. Mas vamos orar, porque não vai acontecer nada disso que estão pensando. É muito risco. O médico tem que dizer o que ele entende, irmãos. Aí eu disse uma palavra, vê se eu falei isso, irmãos. Vocês estão com medo? Falei ou não? Se estão com medo, vão lá para fora. Eu não quero ninguém com medo aqui, porque eu não estou com medo. O diabo precisa ouvir que nós não estamos com medo. E nós demos a mão: Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, e nós não aceitamos conversa fiada no nosso ouvido. Pastor, você já pensou se o senhor fala isso e dá o contrário? Isso não é um problema meu, irmão. Eu sou imagem e semelhança de Deus, e você que fica à vontade para duvidar disso. E oramos, uma oração não muito longa, objetiva, direta, e todos disseram amém. No dia seguinte, eu logo cedo falei: Vanessa, como é que está? Ela disse assim: passou aqui o médico e disse que em 22 anos ele nunca viu uma coisa que a literatura não explica. E alguém, não sei se foi pastor ou se foi Tati, alguém falou para ele: é só ele cuidar de crente, ele vai ver toda hora. Porque nós oramos. Mas irmãos, qual é o fim disso tudo? Deus está dizendo para mim e para você assim: eu hoje estou te dando esse exemplo, e entre aspas, o sacrificado foi o Gabrielzinho, e o Render e a Vanessa, que estão lá sofrendo, mas eles serão recompensados. Deus não é doido. Mas nós esquecemos que Deus fez isso com a Patrícia Gonçalves. E parou. E vocês sabiam que a Patrícia se acidentou e vai ter que ficar 2 meses de cama porque fissurou a bacia? E sabe o que eu creio, irmãos? Que quando colar, doutor Pirilo, aquela bacia, ela vai andar. E se não andar, pastor? Irmãos, isso não é um problema meu. Eu quero crer assim. Eu creio que ela vai andar meio torta. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus me cortou a perna, Ele me cortou para curar a minha paralisia. Quando eu andei bem da perna cortada, tirado os pontos, eu andei sem arrastar a perna, como eu andava. E para subir, eu tinha que fazer assim, porque eu não tinha força na perna. E se você tem dúvida que eu não tenho, fica na minha frente e manda eu te dar um chute de canhota, para você ver. Vocês estão entendendo? Irmãos, tem gente passando e não percebendo.
Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa. E já nos deu outras vezes de pessoas que foram curadas aqui de câncer e tudo. O que você vai fazer com isso, meu amado? Quantos mais problemas nós temos que pedir a Deus? Nós somos um quartel e o quartel se prepara para a guerra antes dela ser anunciada. Eu não posso me preparar. A guerra foi deflagrada. Não, pera, vamos entrar. Vamos. Chama todo mundo para treinar. Não. E Deus está dizendo, vem se preparar. Porque você vai ficar com o tanque cheio. E quando você estiver com o tanque cheio, você vai ser imagem e semelhança de Deus. Você vai falar para a enfermidade. Você vai falar para o médico. Irmãos, é muito difícil. Muito difícil. Um médico falar algumas coisas para uma pessoa que trabalha dentro do CTI com a mãe, a Vanessa, e a Vanessa disse, mas não vai ser assim, porque o meu Deus não deixa ser assim. É muito difícil, irmão. Mas e o exército? E o treinamento? Ela já teve treinamento com esse mesmo menino. Será que eu vou ter que fazer uma faixa? Dizer, irmãos, domingo nós vamos aqui para orar que tem uma pessoa que está sendo esquartejada aqui, está morrendo. No outro domingo, agora tem uma pessoa que está matando a mãe. Nós não podemos viver assim, irmãos. Por isso, no próximo domingo, no outro domingo, na quarta-feira, na terça de tarde, nós temos que estar aqui buscando poder. Mas não é só encher de poder, você vai ficar gordo e vai explodir. Você tem que gastar isso. E quando você gastar, você tem que buscar encher de novo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito. E quando você está cheio do Espírito, você está cheio do poder de Deus. E o diabo não lhe toca. Só nessa circunstância. Vamos ficar de pé. Aleluia. Põe a mão no seu coração e comece a falar com Deus aí agora. O que é que Deus te falou nessa mensagem? Eu quero que você diga aí no seu lugar. Eu quero que você diga o que é que Deus te falou.